Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Existe uma ferida que o mundo contemporâneo aprendeu a esconder com maestria. Ela não aparece nos laudos médicos. Não tem registro nos prontuários clínicos. Não é detectável nas imagens que compartilhamos nas redes, onde todos parecem viver cercados de afeto, de vínculos, de pertencimento genuíno. Mas ela existe. E quem já a sentiu reconhece imediatamente do que estamos falando. É a solidão. Não necessariamente a solidão de quem está fisicamente isolado, mas a solidão de quem está numa sala lotada, e ainda assim se sente transparente. A solidão de quem acumula contatos, mas não tem com quem dividir o que realmente importa. A solidão de quem mantém o sorriso durante o dia e enfrenta o silêncio pesado da noite sem conseguir explicar o porquê. A solidão de quem carrega um fardo que ninguém ao redor parece conseguir compreender. Essa solidão é concreta. E ela machuca de uma forma que as palavras dificilmente alcançam. Mas hoje, através de um dos salmos mais profundos de toda a Escritura, Deus deseja falar diretamente com o seu interior. Com algo que talvez você já tenha escutado superficialmente, mas que precisa, agora, alcançar as camadas mais fundas da sua alma. Você jamais esteve sozinho. Nem por um instante sequer. O Salmo 139 é um dos registros mais surpreendentes de toda a Bíblia. Foi composto por Davi, um homem que conheceu a solidão de dentro para fora, que foi preterido pelo próprio pai quando o profeta Samuel chegou à sua casa para ungir um rei, que viveu como refugiado, sendo caçado pelo rei Saul durante longos anos, que perdeu companheiros, perdeu filhos, perdeu batalhas íntimas que nenhum poema conseguiu registrar por completo. E é a partir desse lugar de quem experimentou o peso da solidão na própria pele, que Davi articula uma das afirmações mais contundentes sobre a presença de Deus já expressas em linguagem humana. Onde irei eu, fugindo do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, versículo 7. Detém-se aqui por um momento. Releia. Com calma. Onde irei eu, fugindo do teu espírito? Davi não está levantando uma questão teológica abstrata. Ele está formulando uma declaração de fé vestida de pergunta. A resposta que pulsa por baixo das palavras é esta: não há destino possível. Não existe nenhum ponto no universo, por mais distante, por mais sombrio, por mais isolado, onde a presença de Deus não alcance. E essa verdade transforma tudo. Mas o Salmo 139 não nasce no versículo 7. Ele tem raízes muito mais profundas, e o que vem antes é o que dá sustentação ao que Davi declara depois. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Tu me conheces. Não a versão polida que apresento ao mundo. Não apenas as minhas realizações, os meus pontos fortes, os meus momentos de clareza espiritual. Conheces o todo. O pensamento que nunca ganhou voz. A incerteza que ficou encoberta pelo sorriso. A dor que carrego em silêncio porque não encontro forma de comunicá-la a ninguém. Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, versículo 2. Deus percebe o seu sentar, os seus instantes de repouso, de pausa, de recolhimento. E percebe o seu levantar, os seus momentos de movimento, de empenho, de enfrentamento. E capta o seu pensamento à distância, antes mesmo que ele ganhe forma, antes mesmo que você consiga nomeá-lo. Reflita no que isso representa para quem está se sentindo incompreendido. Para quem sente que ninguém ao redor consegue realmente enxergá-lo. Para quem já tentou se fazer entender e abandonou a tentativa porque as palavras sempre ficavam aquém. Existe alguém que compreende. Integralmente. Sem que você precise se explicar. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versículo 30. Então Davi surpreende. Depois de afirmar que Deus o conhece por completo, ele direciona o olhar para os lugares mais inesperados e constata que a presença divina habita em todos eles. Se eu subir aos céus, lá estás tu. Se fizer a minha cama no além, eis que lá estás tu também. Salmo 139, versículo 8. Os céus e o além. O topo e o abismo. O espaço de glória e o espaço de sombras. Deus habita nos dois. E essa é uma palavra especialmente necessária para quem está num lugar sombrio neste momento. Para quem está no fundo, afetivamente, espiritualmente, nos vínculos. Para quem sente que mergulhou tão fundo que talvez Deus já não consiga chegar até lá. Davi responde: não é assim. Se você armar sua morada no lugar mais denso de trevas que existe, Deus já está presente. Antecedeu sua chegada. Está aguardando.
Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Salmo 139, versículos 9 e 10. As extremidades do mar. O ponto mais inacessível que a imaginação de Davi era capaz de vislumbrar. E ainda assim, a mão de Deus conduz. A mão de Deus ampara. Não existe distância capaz de superar o alcance do amor de Deus. Não existe solidão densa o bastante para barrar a sua presença. Não existe lugar tão afastado, tão obscuro, tão negligenciado que o Espírito de Deus não habite. Estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. Mas talvez um pensamento esteja surgindo agora. Tudo bem, Deus está em todo lugar. Mas isso é diferente de sentir que Ele está comigo. Que Ele me enxerga. Que não sou apenas mais um ponto perdido na imensidão do universo. É uma reflexão legítima. E merece uma resposta à altura. O Salmo 139 responde isso com uma das imagens mais íntimas e perturbadoras de toda a Escritura. Pois tu formaste os meus rins, tu me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Tu me teceste. Como um artífice que trabalha com dedicação e minúcia, fio a fio, detalhe a detalhe, Deus te construiu. Não te fabricou em escala industrial. Não te gerou como réplica de outro. Te teceu, com deliberação, com atenção, com uma finalidade singular que só você pode realizar. Sou formidavelmente maravilhoso, e as tuas obras são admiráveis. Salmo 139, versículo 14. Você não é uma coincidência. Não é um engano. Não é alguém que escapou da atenção de Deus. Foi construído com propósito. Formado com intenção. E o mesmo Deus que te teceu, te acompanha, te vê e caminha ao seu lado em cada etapa da jornada. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, antes que existisse qualquer deles. Salmo 139, versículo 16. Antes de você existir, Deus já havia registrado os seus dias. Já conhecia o seu nome. Já sabia a sua trajetória. Já estava presente em cada capítulo que ainda aguardava para ser vivido. Isso é o antídoto da solidão. Isso é ser plenamente reconhecido, plenamente visto e plenamente amado, antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Então, como aplicamos tudo isso? O Salmo 139 nos propõe uma prática espiritual muito concreta. A prática de substituir a sensação de solidão pela consciência ativa da presença divina. A sensação de solidão é genuína. Não estamos relativizando. Não estamos sugerindo que basta uma atitude mental diferente para que ela se dissolva. A solidão pesa. E Deus reconhece isso. Mas a consciência da presença é mais sólida do que a sensação de solidão, porque ela não está ancorada nas circunstâncias, está fundamentada no caráter inabalável de um Deus que se comprometeu a nunca te abandonar. Não te abandonarei, nem te deixarei. Hebreus 13, versículo 5. Não é um compromisso com ressalvas. Não te abandonarei enquanto você corresponder ou não te deixarei enquanto sua fé se sustentar. É uma afirmação absoluta, irrevogável, sem margem para interpretação. Não te abandonarei. Ponto final. Não te deixarei. Ponto final. E o mesmo Jesus que assumiu esse compromisso completou: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Cada dia. Não apenas os dias luminosos. Não apenas os dias de fé robusta. Cada dia, inclusive os dias em que a solidão pesa mais do que nunca. Inclusive os dias em que as lágrimas chegam sem aviso. Inclusive os dias em que a presença de Deus parece inacessível demais para ser verdadeira. Nesses dias, precisamente nesses dias, Ele está presente. A solidão que você carrega hoje não comprova que Deus se afastou. Comprova que você é humano, e que o coração humano foi moldado para vínculo. Vínculo com Deus e vínculo com outras pessoas. E o Deus que te conhece integralmente, que te teceu com deliberação, que está presente em cada lugar onde você já pisou e em cada lugar onde ainda vai pisar. Esse Deus também zela pela sua necessidade de conexão. Ele posiciona pessoas no seu caminho. Abre portais de relacionamento. Edifica comunidades onde o coração encontra abrigo. Não necessariamente da maneira que antecipamos, ou no momento que desejamos, mas com a constância de quem sabe com precisão o que você necessita.
Você não está sozinho. Jamais esteve. E a resposta para a indagação de Davi, onde irei eu, fugindo do teu espírito? É idêntica hoje ao que era há 3 milênios. Há lugar algum, porque não existe lugar onde ele não esteja. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda consolação e Deus de toda presença, chegamos diante de Ti hoje com uma ferida que muitas vezes não encontra nome. A ferida de quem se sente só num mundo repleto de gente. A ferida de quem sustenta o sorriso por fora e enfrenta o choro por dentro. A ferida de quem carrega um peso que ninguém ao redor parece ser capaz de compreender inteiramente. E é com essa ferida, honesta, concreta e sem véu, que nos aproximamos. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 139. Obrigado por essa palavra singular que nos revela que Tu nos conheces antes de nos examinarmos. Que nos enxergas antes de nos revelarmos. Que nos amas antes de o merecermos. Que estás presente em cada lugar onde já estivemos, e em cada lugar onde ainda chegaremos. Pai, dirige a Tua palavra hoje àquele que se sente invisível. Aquele que está num ambiente cheio de gente, e ainda assim se sente radicalmente só. Que ele perceba que há olhos que o contemplam. Que há um coração que o conhece. Que há uma presença que não recua, mesmo quando todos os outros parecem ter recuado. Fala com aquele que está no lugar sombrio agora. Com aquele que afundou tanto que questiona se Deus ainda consegue alcançá-lo. Que a promessa do Salmo chegue ao fundo, mesmo no espaço mais denso de trevas. Tu já estás lá. Chegaste antes. Estás aguardando de braços abertos. Dirige-te àquele que se sente incompreendido. Aquele que já tentou verbalizar o que sente, e desistiu porque as palavras sempre ficavam insuficientes. Que ele perceba que existe alguém que compreende integralmente. Que capta o pensamento antes de ele ganhar forma. Que vê o que se esconde por trás do sorriso, e ama o que enxerga. Renova em nós a percepção da Tua presença, Senhor. Quando a sensação de solidão chegar, e ela chegará, que a Tua voz ressoe mais alto. Que a verdade do Salmo 139 reverbere no interior. Tu me conheces. Tu me vês. Tu estás aqui. Não estou sozinho. E que essa certeza, não a sensação, mas a certeza, seja o solo firme onde o nosso coração repousa. Mesmo quando as circunstâncias contradizem. Mesmo quando as lágrimas chegam sem anunciar. Mesmo quando a noite se estende além do esperado. Tu estás aqui. Sempre estiveste. Sempre estarás. Em nome de Jesus Cristo, que abandonou a glória celestial para habitar entre nós, que experimentou o isolamento do Getsêmani e o desamparo da cruz, e que ressurgiu para jamais nos deixar sós, oramos e repousamos. Amém. Onde irei eu, fugindo do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua presença? Salmo 139, versículo 7. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.